Olá, você leitor e leitora do Portal Na Amazônia. Esse é mais um Na Amazônia Entrevista, na qual eu tenho a honra de receber um- uma pessoa da minha cidade, um conterrâneo da minha cidade, da minha ilha querida de Parintins. E para vocês que sempre estão conosco, esse programa ele é feito para que você tenha sempre o melhor da informação, pessoas com uma mente aberta. Eu sempre falo aqui que a gente não, aqui ninguém tem lado, nem direita, nem esquerda, nem meio. Aqui nós somos brasileiros e gostamos do que é bom e de pessoas do bem. Esse é o trabalho que a gente faz todos os dias no Portal na Amazônia, do qual a gente tem a honra e o prazer de ter a sua audiência. Bom, meu convidado de hoje, como eu já disse, vem de Parintins, está em Parintins, por sinal, né? Demonte Verde, meu amigo, seja muito bem-vindo, é muito bacana te receber nessa tarde e gostoso falar contigo. Prazer, amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Anderson. Eu gostei do nome na Amazônia aí, né? Que já pega a Amazônia aí, dando essa ideia aí de unidade, né? Muito bacana. É um prazer muito grande estar no teu. Eu já tinha ouvido falar de você, né? Mas não tinha tido a oportunidade de a gente conversar. Então estamos aqui, né? Para esclarecer determinados fatos aí da vida bovina, principalmente, que é da cultura que eu sempre me interessei, né? Principalmente da questão que diz respeito à história da minha família, então estamos aí para a gente informar no que for possível. Perfeito. Olha, para quem não sabe, Dé Monteverde, o nome já diz tudo, não é? É neto de Lindolfo Monteverde, o criador do Boi Bumbá Garantido, né, que nasceu em 1902, pesquisava aqui, né, e que aos 7 anos já brincava de boi. É um cara que hoje teria quantos anos hoje? 120, né? O Lindolfo? 120, né? Cento e Praticamente. vinte anos, né? É, Isso, na então. verdade, assim. Pois não, pode falar. Pois é, eu gosto sempre de passar na- 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 nas conversas essa questão justamente que tu pontuaste aí. Meu avô nasceu dia 2 de janeiro de 1902. Em 1913, que ele praticamente selou a questão da brincadeira do boi, mas como tu bem disse, antes disso ele já brincava na casa dele, né, uma vez que a gente sabe que a cultura do boi bumbá, ela extrapola, né, o tempo aí, ela é muito antiga, né, da Eurásia, né, segundo o nosso, eu estou com o livro dele aqui, Mário Ipiranga Monteiro, um grande estudioso do folclore Verdade. amazonense. Então, e depois, pelo período da Hora da Borracha, né, com a vida dos nordestinos e tudo mais, ela chegou até Parintins. Então, a brincadeira do boi, ela remonta a muito tempos atrás, e nesse bojo, quando chegou em Parintins, ela se consolida, né? Tanto é que antes do Garantido e Caprichoso, existia o boi fita verde, existia o boi galante, existia outros tipos, os pássaros e tudo mais. Foi daí, Anderson, que o Lindolfo começou a gostar da brincadeira do boi quando ele era pequeno. Porque ele ia para o boi? Não. É porque a mãe dele ia para as brincadeiras que era a atração daquele tempo. Era a brincadeira do boi. Era o boi de terreiro que se falava naquele tempo. Então, com isso, a mãe dele levava para dentro da casa as cantorias desses bois, e de maneira como o rádio era muito escasso, né? E ele começou a assimilar essa brincadeira. Ele começou a ouvir a mãe dele cantar e ele começou a se interessar o porquê dessa brincadeira e tudo mais. Não que a mãe dele brincasse de boi. Por quê? Porque naquele tempo as mulheres não brincavam de boi, elas só assistiam. Inclusive tem um nome que se diz que elas eram assistentes, né? Esse nome assistir, engraçado, é até uma coisa interessante,
que ela era assistente, e nesse tempo tinha o sentido de elas eram assistentes porque elas assistiam. Não era não é esse significado que se tem hoje de assistente, né, de dar assistência a alguma coisa. Era de assistir. Então, foi ali, em 1913, com 11 anos de idade, que ele cria o Boi Garantido. Inclusive, esse tema, ele entrou muito em discussão, mas 11 anos de idade, como é que pode um garoto com 11 anos de idade... Garotinho, brincar, né, de poder fazer isso, né? Como é que pode, tão pequeno... Porque as pessoas só veem, Anderson, tem uma leitura nesse boi grande que tem hoje, mas não vai para trás, e não olha para trás, né, para ver que essa brincadeira, que ele pega essa brincadeira e ele se apropria disso, né? Ele começa a imaginar como era o boizinho e tudo mais. Então, em 1913, com 11 anos de idade, eu digo isso por causa dos relatos históricos esse livro aqui que eu lancei, inclusive eu trouxe para relatos históricos. Uma antropóloga chamada Arminda, daí de Manaus, não sei se ela ainda é viva. Arminda Mendonça foi minha professora na universidade. Exatamente. Quem me orientou, inclusive, para fazer esse livro aqui foi a Arminda. Ela disse, eu vou te dar os caminhos das... Que eu mando um abraço. Ela é viva, Anderson? Me desculpa. Eu não sei, eu não a vejo há alguns anos. Eu acho que é uns 6 ou 7 anos atrás eu a vi. Eu vou procurar saber. Uma pessoa maravilhosa. Então ela me orientou, né? Nessa época eu estava estudando letra na Universidade do Estado do Amazonas, inclusive eu sou da primeira turma. E aí foi nessa época que eu tive o interesse de ir atrás desses relatos históricos. E eu acho que foi no momento oportuno, porque aquela geração ela já estava... muitos deles já não estavam mais entre nós, né? Muitas pessoas já tinham falecido. Mas eu procurei fazer esse cruzamento de dados, que todo com uma técnica dentro da história oral do que ela me pediu, né? E eu cheguei a uns denominadores comuns muito significativos relacionados a isso, né? Dessa leitura, digamos assim, do boi do tempo do meu avô até chegar onde nós chegamos. Então, realmente, não é por ser meu avô, não, mas ele foi um camarada muito persistente em vários aspectos, né? na questão moral, na questão de gostar muito da cultura de verdade, que ele saiu de 1913, eu costumo dizer, ele atravessou 2 guerras, né? 1917 e 1918, a Segunda Guerra Mundial, inclusive na Primeira Guerra Mundial, ele ainda foi até no Rio de Janeiro, que ele era pracinha. E quando ele foi, eu disse, o meu avô só deixou de brincar o boi quando ele foi para a guerra, em 1918. Só quando ele chegou no Rio de Janeiro, a guerra tinha acabado, né? Que eles ficaram, a guerra tinha acabado. Inclusive, na reedição do meu livro, vou colocar fotos dele, inclusive, como pracinha e tudo mais. Mas, assim, para dizer que a gente... Depois a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito que você pediu... Mas dizer que ele foi um camarada além do seu tempo, no sentido de acreditar naquela brincadeira, de maneira que até meados de, por exemplo, em 79, foi o ano que ele morreu, 5 de julho de 79, em 79 ele ainda foi brincar no boi no Parque das Castanholeiras, que eu acho que você sabe onde é. Sim. Né? Então foi... Interruptamente, ele liderou essa brincadeira, que depois passou o canudo para o meu tio, que era o João Batista Motiver. Ele fez meu tio ser o cantador de toada, ou seja, sucessor dele, enquanto o meu pai foi quem ele ensinou a confeccionar o boi. O boi que não é o boi de hoje, propriamente dito, o boi duro, era aquele boi durão que a gente falava, que não mexia o pescoço, não mexia. Então, na verdade, ele preparou a nossa família, ele estava preparando a nossa família para deixar esse legado para que a família, a posteriori, pudesse administrar. Só que nós fomos interrompidos por isso no curso da história. Eu acredito, inclusive, que o mestre Lindolfo me permita
me referir a ele dessa forma, que é isso que ele é, né? Ele tinha a dimensão de que o Garantido se tornaria isso. Eu acredito que ele tinha a dimensão de que o festival folclórico em si se tornaria esse estrondo, essa coisa enorme. Você acredita nisso? Eu acho que não só ele acreditava, como ele foi persistente, né? Porque quem chega em 79, né, em 1979, com a brincadeira do boi, liderando o boi, acreditando, por exemplo, ele tinha uma máxima dele, ele era pescador, mas na verdade ele também era da roça e tudo mais. Ele tinha uma máxima na família que ele fazia o seguinte: ele fazia uma roça para ele e uma roça só para comprar os materiais do boi dele. Né? E ele então dizia ele dividia isso, não era? Ele dividia isso, e ele ainda dizia mais. Ele preparava todo um roçado enorme para a família e outro roçado enorme para o boi dele. E depois dava para os filhos, né? Disse: olha, toma conta que se aqui não produzir nada, vocês não vão achar que eu vou tirar da minha roça. Aí a roça ficava só com ele, a outra. Que essa aqui é para comprar. Então tinha a roça do Garantido e a roça da família. Isso, a roça da família, a roça da família. Então, do boi dele. E ele conseguia. Quando eu falo assim que ele tinha essa dimensão, porque, claro, se você está vendo o boi crescer, né? Mas aí tem uma coisa que eu esqueci, que lá atrás, em 1913, é aí que fica claro que quando a pessoa é incentivada, é entusiasmada, ela segue o curso naturalmente da história dentro daquilo que ela gosta. E faz com bom gosto, faz com entusiasmo, faz com perspectiva, né? E a mãe dele incentivou ele. Quando ela viu que ele não parava de brincar com aquela brincadeira do boi, ela foi a primeira a incentivar. Não só com palavras, mas confeccionar as coisinhas que ele gostava e tudo mais. E aí ele começou a gostar, claro, minha mãe tá me ajudando, né? Então, aí depois ele começou a crescer e buscar parceiros. Ele mesmo buscava parceiros, que teve a questão do apadrinhamento, é o que eles falam, né? Numa época do padrinho, quando não tinha mais como ele sustentar sozinho o boi, ele começa a convidar as pessoas mais abastadas da cidade, por exemplo, para ajudar financeiramente a ele, pessoas que gostavam dele e do boi, né? Diga-se de passagem. Ele era um camarada que era incrível, que historicamente ele era um cara tão simples, de pé no chão, é aquilo mesmo que acabou com o Perrexé, de verdade, não só nessa leitura muito romântica de que falo hoje, mas ele era de pé no chão mesmo. Mas ele era um cara que gostava também ele não era intelectual, mas ele gostava, o que ele gostava muito de ler era a literatura de cordel, por exemplo, que era a leitura daquela época, né? Chegava aqui através dos folhetins, daquelas barcas que vinham antigamente e tudo mais. Mas os meus tios e também outras pessoas que ele gostava muito de literatura de cordel. Daí eu parto desse princípio que ele foi um repentista, porque ele gostava muito dessa forma poética de cantar. E depois, quando ele pegou a técnica, ele cantava qualquer pessoa. É por isso que ele tirava verso na hora, por isso que ele não escrevia nada. E onde ele passava, ele... Então eu vejo que é isso que tu falaste, ele tinha uma leitura assim, lá para frente. Tanto é que preparou meu tio, quando o meu tio foi o segundo amo, entendeu? Então, quer dizer, eu já deixei, ele já tinha passado o canudo de poético para o meu tio, que era o versador também, e aí o negócio ia trilhar. Mas aí que tem essa questão que eu estou te falando. Quando o pessoal mais, digamos assim, eu posso até colocar assim, mais esperto da cidade, disse: pô, isso aqui vai dar liga, cara, isso aqui vai dar muito dinheiro. Foi ali que entrou justamente essa questão dessa polêmica, não é nem polêmica, eu vejo como um fato que está vindo à tona agora, mas que as pessoas
as pessoas da cidade já tinham essa leitura também. Pô, o boi, como é que foi que... Entendeu? Só que nós nunca eu sempre digo, e eu fui um desses, eu sempre nunca quis que a gente brigasse, a própria família brigasse com a associação que criaram depois, porque tu sabe como é a questão bovina aqui em Parintins, e agora na Amazônia, né? Pô, como é que... Mas nós fomos justamente no cerne da coisa, nós vamos ter um órgão oficial para nos garantir novamente a marca, ou seja, o boi que era do nosso avô, que até então, como eu coloco no texto que foi divulgado aí, foi usurpado literalmente da nossa família. Aí daí isso é mais como? Aí eu vou dizer o seguinte, que isso só aconteceu porque nós como diz um amigo meu, a gente ainda não tinha muita leitura, ou ninguém tinha passado pela universidade, a gente não sabia como funcionavam as coisas, praticamente era muito inocente relacionado a isso. E quem comandava eram nossos tios, né? Então, esse acordo de fazer a Associação Folclore Boi Garantido foi aquilo que eu falei lá. Antes não era associação, era uma comissão que ia ajudar a captar recursos para ajudar a família. Mas só que depois não, fundaram na calada da noite uma associação que depois... E colocaram a gente como sócio efetivo naquela época. Então vocês foram desvinculados do garantido? A família Monte Verde foi praticamente, porque eu lembro que deve estar nos anais dos documentos da Associação Folclore Boi Garantido, mas depois foi até extinto isso aí, que eu acho que foi aí que eles pegaram, eu ainda cheguei a ler esse estatuto, que seria 6% de tudo que seria arrecadado por boi, seria da minha família. Do meu avô, da minha avó, que ainda estava viva naquela época. A minha avó praticamente morreu sem ter uma casa para ter como abrigo, ficou na casa de cada filho até falecer. Né? Então a gente viu que, quando eu digo que nós fomos enganados, né, não digo a nossa geração, a geração dos meus tios, do meu avô, entendeu? Foi por causa disso, porque a princípio foi umas pessoas que foram com essa pseudo-intenção, né, de ajudar a família, mas que no fundo eles queriam justamente afastar a família e conseguiram, né? Só a nossa geração, digo minha, meus irmãos e primos, que nós começamos a brigar depois, mas pelo menos a gente está dentro do processo da associação, entendeu? Que lá colocaram a gente como sócio efetivo, tem até uma carteirinha para comprovar isso. E de qualquer forma, você tem que pagar. Eu pago. Tu já pensou? Mês. Não, tu já pensou, é exatamente isso. Tu já pensou uma situação, se o teu avô passa mais de um século trabalhando para sustentar um boi, o pessoal lá na frente faz uma associação porque sabe que vai dar dinheiro, isso aí já estava acontecendo, entendeu? E aí a nossa geração ia ter que ser sócio efetivo, pagar para brincar no boi que o nosso avô criou. Aí começou literalmente a porrada nos bastidores, entendeu? Teve um momento que nós fomos para porrada mesmo, né? Porrada só de... Por quê? Contestando sobre essas questões aí. E depois eu abri um precedente que veio justamente a gente ser sócio nato. E depois colocaram sócio nato até a terceira geração. Aí nós brigamos, não, como só a terceira geração? Quer dizer que se eu morrer, quando a gente morrer aqui, acabou o boi que o nosso avô fundou. Ia parar na tua geração, né? Os teus filhos já não teriam mais direito. Então isso foi uma luta dentro da Assembleia. A minha mãe, que desde eu tenho, não gostava mais nem que eu fosse para a Assembleia. Mas eu sempre dizia para ela, mamãe, nós estamos lutando pelo que é nosso. Nós estamos lutando pelo direito de reconhecimento do boi do nosso avô. A gente quer brincar esse boi, a gente quer que a geração que vem depois seja reconhecido como neto ou bisneto, tataraneto do Lindolfo, porque ele deu a vida, vocês deram, a senhora também, vocês deram a vida para... Não é justo que as pessoas se promovam, se beneficiam desse patrimônio que é a marca hoje, né? E
E a gente não, entendeu? Então foi, foi dentro dessa perspectiva aí depois, na verdade, eu praticamente que puxei essa fila, entendeu? Em 1995, eu estava com 25 anos. Mas aí eu digo, não, peraí, vamos fundar a nossa própria associação, pelo menos para resguardar as obras do nosso avô, as tradições ali na Baixa, que a gente viveu, que eu vivi, como é que era que acontecia, uma vez que as famílias mais humildes estão se distanciando porque não estava tendo mais espaço. Aí nós criamos uma associação, por muitas vezes nós fizemos atividades lá e tudo mais. Até mesmo as festas tradicionais, eles pegaram, né, como se apropriaram das festas tradicionais que eram no nosso avô, coisa que a gente fazia lá no curral. E de forma que nós criamos a associação, foi através da associação, mas aí já com essa questão que eu puxei, espera aí, a gente tem que patentear a marca garantida com boi na testa, porque foi o nosso avô que criou, e a gente patenteando isso aí, eles podem fazer o boi, eles vão ter que pagar o que é de direito da família e pronto. Aí que transcorreu, entendeu? Se 25 anos a gente brigando nos bastidores, porque a gente não queria que isso viesse à tona mesmo, para não criar um... São 25 anos hoje já é notório, qualquer pessoa pode entrar no NPI e ver a situação da marca, como é que está, você mesmo, ou alguém que quer. Então, aí aconteceu isso aqui muito, assim, um toque de caixa, não, foi um negócio muito trabalho. Como eu vejo também que para criar associação, para distanciar a gente, isso foi uma coisa pensada, não foi uma coisa assim também, entendeu? Isso foi uma coisa pensada. Eu lembro quando tiraram o meu tio como amo do boi, ele foi praticamente expurgado também, ele foi, está entendendo? Então, quer dizer, aí eu digo, não, a gente não vai brigar dessa forma, nós vamos brigar com inteligência. E de que forma? Vamos patentear o boi com o coração na testa, vendo o que vai dar. A gente tinha inclusive ainda tem uma prima em Brasília, que conheceu uns amigos dela, que inclusive já tinham trabalhado pelo NPI e sabiam como era que acontecia isso. Aí que nós... Não, mas só que antes, eu já tinha era no tempo da carta ainda, era uma empresa em Minas Gerais, Lecônia, marcas e patentes, que nós entramos por lá, depois que ela se extinguiu, né, nós fomos mudou para Brasília. E, inclusive, esses advogados estão cuidando dessa parte mais burocrática, digamos assim, relacionada à marca do boi. Mas isso é fato, entendeu? Hoje a marca G garantida é nossa, hoje a garantida Boi do Povão, mas no cerne dessa questão, quando nós entrávamos com o documento, a Associação Folclórica Boi do Bar Garantido, na calada da noite, ia lá também para comprovar que o boi não era nosso, que quem estava com atividades era a associação, não era nós e tudo mais, que a gente... É como se a gente não tinha mais pertencência lá dentro desse contexto do boi. Aí não, aí que esse livro aqui valeu, nós pegamos com o documento esse livro, pegamos toda a historicidade da família e a gente mandar, porque para eles lá você tem que comprovar, né? Então ficou comprovado, toda vez que o nosso advogado entrava com uma ação para que fosse reconhecido a marca garantido como da família, eles entravam com outro documento alegando que não, que aquele negócio todo para impedir uma questão impeditiva, né? Para que não acontecesse isso aí. E esse processo, então, vem durando esses 25 anos? Vem durando, assim, 25 anos. Entendeu? Porque não adianta, Anderson, não adiantava nada a gente estar brigando, uma coisa, sabe, ia ficar uma coisa muito... Eu sempre falei isso para meus primos, ia ficar uma briga por brigar. Digo, não, vamos na questão lá, porque se a gente ganhar... porque já é fato que o nosso avô Lindolfo criou o garantido. Isso é fato, né?
Não há Isso está na discussão estuada, nisso, né? isso está na estuada, está nos livros, está no próprio Estatuto do Boi, nas suas primeiras linhas lá, dizendo que quem criou o garantido foi... Então isso aí, todo esse chumaço de material comprobatório foi mandado para Brasília, o Rio de Janeiro, para os advogados, para eles comprovarem realmente. Então saiu esse documento com vários itens, né, que a gente pode comercializar agora, inclusive a família está se organizando, a gente tem uma comissão. Eu estou falando por mim, não estou falando... Eu estou falando porque eu sei todo esse contexto aí, mas hoje a gente tem uma comissão da família que está conversando para formatar isso, essa questão dessas marcas agora. Aí diz, se vocês querem o boi de volta, a questão é dinheiro, a questão... Não, o primeiro reconhecimento. Para nós, o mais interessante, até mesmo que o dinheiro, é o reconhecimento que o boi é do nosso avô, é o reconhecimento da Associação Folclórica com o Boi Garantido, pelo royalty que ela tem que pagar para a família, entendeu? Dentro da legalidade. Inclusive, olha o absurdo. Eles querem mudar o brasão. Eles querem mudar o brasão. Historicamente, né, o brasão do boi, esse brasão que tem o G garantido, ele é histórico. Ele foi uma permissão que o meu avô deu para o Jair Mendes fazer. Né? O Jair falou para ele que se ele queria alguma coisa que marcasse, tivesse tipo um brasão, que historicamente também toda uma família, né, uma família nesse contexto tinha um brasão, uma coisa que representava ele. E meu avô aceitou, tanto é que Jair Mendes reconhece isso e permitiu que a gente patenteasse como fosse da família, porque foi uma permissão do nosso avô, o Jair Mendes fazer esse brasão, que na época era o melhor artista plástico da... Ele então, sabe nós essa história, né? Aí quando nós começamos a pelo menos indagar sobre a questão do coração na testa, aí vocês perceberam que sumiu, vocês são jornalistas, que sumiu, o boi saiu, desapareceu um pouco a questão do boi com o coração na testa, aí usaram o G, depois já vieram contra... Então, na verdade, isso disse assim, mas... Qual é a intenção real hoje para fechar o livro? Era o presidente da associação reconhecer, entendeu? Reconhecer isso que está acontecendo agora e podia usar o brasão naturalmente, os brasões que quisessem do boi, como aconteceu, deixar o bonde andar. É só pagar realmente, que é de direito para a família, com um reconhecimento, dentro da legalidade, nada melhor que isso daí. Aí se tu me perguntar, desculpa, porque eu estou até falando, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Fique à vontade. Não, eu penso assim, por que que a gente está... porque vocês só estão querendo esse boi agora, de repente alguém pode pensar que é bom porque rola muito dinheiro, não é isso. Se você for olhar por outro prisma, você vai observar o seguinte: o boi, principalmente os presidentes, só querem o boi no tempo que o boi está no boom, né? E que se capta bastante dinheiro, 12 milhões, 10 milhões e tal. Fora isso, o que não acontece de fato, eu estou falando mais especificamente do boi garantido, tá? Mas o outro também não foge muito desse enredo. Os bois não têm um projeto de responsabilidade cultural concreto, Anderson. E nem fiscal, pelo jeito, né? Hã? E nem fiscal também. A eleição do boi, tu elege o presidente e tudo mais, e o conselho fiscal já é da mesma panela, não dá em nada, o dinheiro corre solto, não tem auditoria de nada. Então, quer dizer, o boi termina, né? Não tem um projeto social, falo muito da Baixa de São José, de Caboclo Perreché,
É um falso discurso generalizado. Se o boi realmente gostasse da Baixa, gostasse do povo perrexé, ele oportunizava aquelas pessoas lá da Baixa, do entorno da Baixa do São José, né, para fazer um projeto, porque o boi pode fazer isso, e tem força para fazer isso. Sabe qual é um dos nossos projetos que a gente quer fazer com isso? Nós queremos revitalizar o curral, fazer um curral realmente bonito. Nós queremos fazer uma fábrica, mesmo que seja artesanal, uma fábrica de brinquedos artesanais com produtos do boi garantido. Quem vai fazer esse produto? A comunidade da Baixa do São José vão para dentro do curral, que está ocioso, para produzir esses boizinhos, sinhazinha, e tem vários artistas ali para fazer os cocares escolares, tudo aquilo lá com a marquinha ali, com essa marca. Quer dizer, a gente vai beneficiar também a comunidade, que é tão falada, tão afamada aí nas toadas e tudo mais, mas que são empobrecidas, cara, ali em torno. São artistas que falta oportunidade, e o boi nunca fez isso. E mais, que é mais grave, os artistas do boi deram sua vida lá. Eu não vou elencar aqui porque eu não tive permissão, mas só que eu conheço, tem 3 artistas de ponta, inclusive um primo meu, que 3 que perderam a perna com diabetes. Sequer o boi vai lá para dar uma cadeira e trabalharam, hein? Deram a vida no boi, trabalharam. Não tem um projeto social que beneficie esse pessoal. Sabe? Tipo assim, esse aqui está descartado, não tem mais função nenhuma, entendeu? Ainda está vivo, mas o CPF dele já está cancelado. Isso que é doído de saber, por exemplo, do Áureo, que foi um grande versador do boi, do meu tio João Batista, que está lá perto de casa, que o boi não reconhece, não vai lá. Sabe? Tem um projetinho paliativo de um ranchinho que ele dá uma vez no ano, uma vez, só quando tem pandemia. Deus quiser, não vai ter mais. Então, quer dizer, essa falta de responsabilidade bovina, de falta de responsabilidade cultural mesmo, de fato, sabe? Às vezes eu sinto que o pessoal só tem aquele discurso de que gosta da cultura, de que gosta do boi, mas só quando tem dinheiro, quando acaba, não gosta mais, cara. Está errado isso. Então, essa nova geração, ela quer abraçar isso. A gente quer um reconhecimento, mas nós temos que fazer. Eu disse assim para o pessoal, a gente tem que fazer projetos sociais, de fato, que a nossa Baixa seja um local de visitação, que tenha feira todo final de semana, que tenha toalhas antigas, que a gente coloca toalha do Emerson Maia no hall da conversa, que a gente coloque sarau de poesia com as toalhas, uma série de coisas que o boi não faz. Que o boi não faz. Até a questão da descaracterização, sabe? Eu tive todo um cuidado assim para... Agora que eu estou me pronunciando mais relacionado a isso, porque saiu a marca aí, eu tenho que descartar esse abacaxi mesmo. Eu também não temo nada relacionado a... Eu vejo assim, ó. O boi, olha aqui, só uma questão. O boi saiu lá do curral da Baixa, antes era o curral da Baixa da Xanda, sim, né, que era a mãe do Lindolfo. Até isso tiraram. Não é mais curral da Baixa, é curral do São José. Riscaram. Isso aí foi uma coisa pensada, curral da Baixa. E denominaram curralzinho. Outra coisa. Os ensaios lá no Garantido, na Fabril Juta, onde é. Nem um dia, já passaram 5 presidentes, 6 presidentes, nem uma noite, de 4 presidentes que já passaram, nem uma noite, eles levaram a batucada para lá, e hoje a gente vai relembrar, né, como diz a toada do Campinas, vamos relembrar velhos tempos de tablado, vamos voltar lá na origem, vamos beber lá na fonte, vamos escutar as toadas antigas do velho Lindolfo, lá de outros poetas do boi, com ensaio lá. Eu vou lá no curral lá onde é a Fabril, que é a cidade Garantido,
O espaço é o mesmo, sabe? Dá para... E não fazem de propósito, não fazem porque não tem compromisso com a cultura, não fazem porque parece que não quer, acha que o boi, se a gente for fazer lá, o boi vai voltar para a família Monteverde, a gente não quer isso. Você acha que eles se voltar para lá, vai ganhar pensam financeiramente que vocês vão querer? Você acha que eles pensam financeiramente que vocês vão querer se abarcar de valores do boi bumbá garantido? Eles podem até estar pensando isso, mas não é a nossa linha de pensamento da família, nunca foi isso. Isso aí vem por tabela, isso aí vai ser naturalmente. Mas o que a gente quer na verdade, é que a Baixa da Xana se transforme num local de visitação, que tenha produtos do boi, que tenha as toalhas do boi, porque a nossa cultura não está morta. O próprio Mário Ipiranga Monteiro fala isso, né? Muitas vezes. Agora o foco só é o bumbódromo. Você perde quando tu perde as tuas raízes, quando tu perde os elementos folclóricos, tu deixa de ser folclórico, porra. Tu é alguma coisa financeira, mas folclórico tu não é, porque os elementos fundamentais do folclore você não preserva, né? Você não, o boi de tradição, você não preserva o alto do boi, por exemplo, a matança do boi, né? As coisas, a ladainha, o dia da promessa mesmo, não se vê um item. Por isso que eu digo assim, é só uma cortina de fumaça. Não se vê um item do boi no dia da promessa, que eles estão cantados, não se vê um presidente, não vê ninguém. É um descaso cultural generalizado, entendeu? É a gente mesmo da família que faz aos trancos e barrancos, pedindo apoio de outras pessoas para que a gente possa conservar essa tradição que é tão cantada lá no palco principal, que é o Bumbódromo, que eles falam da Baixa, a gente tenta preservar a Baixa ali, mas o discurso que é levado para lá é só aquilo mesmo. De fato, não tem nada de concreto relacionado a isso. Então pura hipocrisia, não é? Porque o que se canta não se faz, não se exerce na realidade, não se faz de verdade, verdadeiramente, né? Eu acho que esse discurso já caiu por terra, né? Já está muito batido. Já está muito batido, que não dá mais para a gente suportar isso, vendo a situação. Agora quando eu digo assim, hoje se for ver, por que a gente está vendo essa questão mais aí? Até então, se o boi voltasse com a família, se voltasse no tempo do meu tio, há 20 anos atrás, eu poderia dizer, se o boi não tivesse voltado para nós naquela época ali, talvez não tivesse dado conta. Mas eu duvido se o boi voltasse para o seio da nossa família hoje, se a gente não daria um pulo muito significativo em todos os segmentos, pela leitura que nós temos hoje, pelos profissionais da minha família. Hoje nós temos pessoas formadas em vários, eu não vou relatar aqui para não, mas em vários segmentos culturais e profissionais dentro dessa linha. A gente poderia colocar um boi formatado à altura, com responsabilidade social, um compromisso cultural relacionado à parte financeira, muito bem feito, né, com proposta. E olha que diga de passagem, Anderson, eu acho que o festival, ele parou, hein? O nosso festival, ele está estagnado, ele está a mesma coisa. Quando a coisa começa a ficar só batendo... A gente tem que quebrar essa casca, tem que dialogar de novo e formatar um festival mais plural, entendeu? Porque ele está muito à mesmice, mas ele também acha que ele está amarrado. Isso aqui é uma proposta, ele está amarrado num conceito de 20, 30 anos, 40 anos atrás. Já precisa se repensar uma nova formatação, quando eu digo uma nova formatação de festival mesmo. Eu ia até te colocar isso, porque nós que já brincamos tantos anos, hoje, por exemplo, uma pessoa que foi 5 anos atrás em Parintins, vamos supor, nós tem um roteiro.
A única coisa que é diferente, que muda para o espectador, é a lenda. Porque o resto tudo é o mesmo. As tribos são as mesmas, e muitas vezes até as indumentárias, não é que sejam idênticas, mas não há mais aquela surpresa que nós esperávamos quando nós éramos mais jovens, né? Que nós éramos surpreendidos pelos artistas de ambos os bois, né? Óbvio que a gente está falando aqui de Garantido, mas a gente espera ser surpreendido. E quando você toca nessa situação aí lá do curral, lá do curral do mestre Lindolfo, eu quero levantar uma coisa para você que é interessante também. Toda vez aquelas praças que enchem de gente ali, dançando, brincando, tomando cerveja, são todas pessoas de fora do Pará ou de outros estados que estão vendendo aquelas bugigangas ali, os colares, os cocais, raríssimos de Parintins. Não é verdade? Exatamente. Isso aí é muito sensível, né? Essa questão aí. Exatamente isso, porque eu vejo assim, eu parto desse princípio assim, se você não oferece, se você não oportuniza os artistas com matéria-prima, por exemplo, para eles fazerem esses produtos, logo a cidade é tomada por produtos que as pessoas fazem fora. Não existe uma política aqui dentro, né? Existe a política assim no sentido de, olha, essa barraca aqui, o X é dos parintinenses, X é do pessoal de fora. Mas tu vai na barraca dos parintinenses, não tem praticamente nada que seja daqui, que seja produzido aqui, porque não tem uma política, as pessoas aqui não se organizam para fazer um trabalho nesse sentido. É isso que a gente está querendo lá na Baixa fazer os boizinhos, fazer os cavalinhos, fazer um material mais rústico, que todo o pessoal que vem a gente sabe que vem para esses eventos, eles gostam de levar as coisas feitas na própria cidade. Então, eu já fui uma pessoa que já viajei bastante, tenho muita experiência relacionada a isso. Mas isso que tu falou é verdade, a gente vê muitos produtos que não são fabricados aqui. Mas tem como fazer isso? Tem, porque a nossa demanda de artista, ela dá para levar todos os 3 dias para o Bumbódromo e ainda fica artista fora para fazer falta incentivo. Agora eu falo isso e quero citar aqui Joãozinho 30, quando ele disse que em Parintins tem artista por metro quadrado. Ele falou a frase dele, né? Ele falou isso aí. Naquela época todo mundo até riu assim. Mas, cara, vou te falar uma coisa, não é barrismo, não. Se você for observar perto da casa, só na terra da minha casa tem 3 artesãos, e artesão de mão cheia, né? Do outro lado tem um que é pintor,